Oi, tô gravando esse vídeo para contar para vocês como eu usei a fé de Hebreus 11:1 para gerar meu bebê. Esse vídeo é um vídeo totalmente desfocado de religião, desfocado de crença. Não vou falar minha religião, até porque eu não tenho religião. Eu só usei o versículo de Hebreus 11:1 para ter meu bebezinho. Descobri minha gestação, eu já estava com 8 semanas, ou seja, já estava de 2 meses. E era pra já aparecer um bebê, né? Aparecer tudo certinho, coração batendo. E quando eu fui pra ultrassom, estava vazio. Não tinha nada, era só um saco gestacional. Eu não tinha sintomas nenhum de gestação, por isso que eu demorei bastante pra descobrir, né? E quando eu fiz a primeira ultrassom, foi transvaginal, só tinha o saco gestacional vazio. Não tinha coração, não tinha bebê, não tinha nada. E eu lembro que no dia que eu fui fazer a minha ultrassom, tinha uma menina do meu lado e ela começou a contar, né, que a ultrassom dela tinha dado com o saco gestacional vazio e que ela tava com muito medo de ter que tirar esse saco gestacional. E eu lembro de ter olhado para ela e pensado, nossa, que dó, que tristeza para essa menina passar por isso. E quando foi a minha vez, aconteceu o mesmo comigo. E eu fiquei muito triste, eu não aceitava, né? Eu ficava pensando comigo, eu tô grávida sim, porque deu positivo no teste, deu positivo no exame de sangue, mesmo que seja só um saco gestacional vazio, é o meu bebê. E eu lembro que eu entrei em desespero total. E eu cheguei em casa, comecei a pesquisar no Google, né, o que seria essa tal de gravidez. E eu vou mostrar pra vocês o resultado do Google. Bom, vocês viram aí que daria que o bebê não iria existir, né? E que teria que tirar. Porém, a médica lá na hora, ela deu duas opções para mim, aguardar, dar 30 dias para ver se o bebê ia se desenvolver. Caso contrário, iria retirar aquele saco gestacional e fim de gravidez. Eu lembro que eu fiquei desesperada, porque eu pesquisava e aparecia que em 30 dias não aparecia bebê, porque por conta do tempo, né? E como umas pessoas diziam que estava muito cedo e que ia aparecer, outras diziam que não ia aparecer, e pra mim, na minha mente, não ia aparecer. E vinha na minha mente, não vai ter bebê, porque antes de eu engravidar, uma pessoa que eu não queria ter filhos. Eu falava, eu não quero ter filhos, eu não quero ter bebê. E então, quando apareceu, né, que eu estava grávida, eu entrei em desespero. Então, na minha mente vinha que isso era um castigo de Deus. E eu ficava pensando, o que eu vou fazer da minha vida? E foi desesperador. Aí eu lembro que nessa época eu estava, né, afastada um pouco da igreja, mas eu leio muito a Bíblia. E aí eu peguei e abri no Hebreus 11:1, que diz que a fé é a certeza das coisas que não se esperam. Então, eu me apeguei a isso. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova que existem coisas que não podemos ver. Então eu lembro que eu tinha acabado de sair da ultrassom e tinha pegado esse versículo e lembrava e ficava meditando nele todos os dias, todos os dias. Eu pensava, eu não vi bebê naquela ultrassom, mas na próxima eu vou ver. E aí a próxima ultrassom foi marcada. E aí chegamos lá para fazer a tal da ultrassom e meu cartão do plano não passou. E aí eu já fiquei, meu Deus do céu, se não existir bebê eu vou acabar tendo um aborto espontâneo, porque era isso que dava na internet. E cheguei lá e fiquei desesperada, porque não tinha como fazer ultrassom. E a gente começou a brigar com a moça da enfermaria lá, porque eu queria fazer meu ultrassom pra ver se tinha realmente bebê, porque eu fiquei meditando nessa palavra 30 dias direto e não deu pra fazer. E aí a gente voltou pra casa muito chateado, porque não tinha como ver se tinha bebê, se tinha coração batendo. Cheguei em casa, fiquei pesquisando mais ainda coisas, e aí apareceu que se não fizesse a ultrassom em 30 dias, iria acabar perdendo, ia ter um aborto espontâneo, e aí eu já começava a imaginar saindo sangue, essas coisas assim, porque eu era ansiosa. Depois eu vou até contar um vídeo de como superei a ansiedade, porque a minha ansiedade se tornou transtorno do pânico, e eu tive que lidar com isso durante a maternidade. Quem é mãe já sabe, né, como é que é a maternidade. E eu lembro que eu fiquei desesperada. E eu não sabia o que fazer. E aí a gente veio pra casa e eu fiquei horrível. Eu descobri minha gravidez dia 5 de abril de 2022. Eu já estava no dia 7 de maio de 2022 e não tinha feito uma ultrassom sequer pra ver se tinha coração batendo. A que eu tinha feito não tinha nada. E foi dando o Dia das Mães do ano passado. E aí eu fiquei desesperada. Eu falei, não, gente, tô sem ir na igreja faz tempo, eu vou numa igreja. E aí eu fui numa congregação, não vou falar o nome, e chegando lá, né,
eu acabei ouvindo uma palavra muito boa. O pastor falou, quem aqui quer ser mãe? Levanta a mão. E aí, a maioria das pessoas levantaram a mão e eu fiquei com vergonha, porque eu aparento ser mais nova do que eu sou, né? Da idade que eu tenho. E eu levantei a mão e ele olhou pra mim e falou assim, você vai ter um bebê, né? Não diretamente pra mim, mas falou, quem levantou a mão vai ter um bebê ainda esse ano. E aí eu guardei aquilo. E eu já ficava passando a mão na barriga, já senti o bebê. Depois que eu fui nessa igreja, o meu bebê começou a gerar. E eu comecei a sentir enjoo, comecei a sentir nojo de comidas. E consegui finalmente marcar a ultrassom. E chegando na ultrassom, tinha bebê, tinha corpinho, tinha cabeça, tinha coração, tinha tudo. E quem foi comigo foi meu marido. E aí a mulher ficou assim impressionada, porque de início ela não deixou o meu marido entrar, porque ela já sabia, né, que eu não tinha bebê, que eu tinha demorado pra ir voltar lá. Então ela com certeza deve ter pensado que seria uma coisa negativa. E quando ela viu que tinha bebê, ela logo chamou ele pra entrar. E eu estava lá fazendo a ultrassom transvaginal, ele entrou no meio da ultrassom e viu o bebezinho, o coração batendo. Foi tão mágico, tão perfeito. E eu coloquei o nome do meu filho de Manuel, que é Deus conosco. E depois desse dia, eu tive uma gestação muito complicada, que eu vou contar nos próximos vídeos, mas eu usei a fé. Então, tô aqui para falar para vocês, se você está com uma gravidez que não existe, para Deus pode existir. Para Deus tudo pode acontecer. Tudo é possível aquele que crê. E olha, eu que não ia nem na igreja, não frequentava nada, só lia a Bíblia, consegui. E eu não tô falando pra vocês não frequentarem igrejas. Vão, porque foi na igreja, que após eu ir na igreja que eu vi meu milagre. Manuel é meu milagre. E não era pra ter bebê. Não ia ter. E Deus já fez tudo certo. Deus me desviou daquela primeira ultrassom pra depois me dar o bebê. Depois que eu fosse à igreja. E eu vou contar meu testemunho. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente daquela época. E vou deixar também no final do vídeo as primeiras ultrassons que eu fiz. Eu acho que já tem até nos vídeos anteriores, mas se eu conseguir eu vou deixar nesse vídeo também. E eu tô aqui pra falar pra vocês, não desistam. Não tô dizendo pra não escutar os médicos, escutem os médicos, mas escutem a voz de Deus, porque Deus faz o impossível. Então, essa é a foto, né, da minha primeira ultrassom, saco gestacional vazio. E aí foi eu indo na igreja, né? Eu falei que não ia falar o nome da igreja, mas já tá aí. E a minha Bíblia, que eu lia muito. E meu primeiro bodyzinho que eu ganhei de presente. E aí apareceu meu bebezinho, já deu pra ver todos os órgãos dele. Ou seja, foi milagre. Gostou? Se inscreva no meu canal. Beijos.